Eu te saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar neste momento a meditar mais uma vez na palavra do Senhor. E o texto de hoje, domingo, está em Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Amém? Pegue sua Bíblia e eu te convido neste momento a meditarmos na palavra do Senhor. Diz assim o texto em questão, Filipenses 1, de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez te rendemos graça e louvor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo cuidado com cada um de nós, com nossas famílias. Senhor, neste momento, te pedimos que o Espírito Santo do Senhor, derramado sobre nós, possa iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações, para que assim, Senhor, possamos aprender claramente com a Tua palavra, de acordo com a Sua vontade, pois sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável para todos nós que cremos no Senhor. Obrigado por tudo e te oramos sempre no nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento eu quero te convidar a meditar na palavra e o título dessa reflexão está aqui, Pérolas ou Fel. Todo mundo sabe o que significa pérolas, né? É uma joia. E fel? Fel é algo que se torna amargo. Por isso eu quero trazer para você nesse momento a seguinte reflexão. Uma escolha que você tem que fazer diante das circunstâncias da vida. Aprender com o sofrimento e se tornar melhor ou se tornar pior como ser humano, apesar do sofrimento. Nesse momento, então, eu quero trazer como ilustração a pérola. Se você não sabe, a pérola, aquela que é fabricada dentro da concha que é encontrada no fundo do mar. Você sabia que a pérola é o resultado de um corpo estranho que entra dentro da concha e o sofrimento causado para tentar expulsar esse corpo estranho, que pode ser, por exemplo, uma areia, uma pedra, uma sujeirinha presente no mar, esse sofrimento causado interiormente dentro da pérola, dentro da concha, produz a pérola. Olha que interessante. Eu achei essa história tão interessante. Uma ilustração bem legal, né? E também serve para nós com relação à batata, à cenoura. Se você colocar a batata ou a cenoura para ferver na água quente, a batata que era dura se torna mole. Né? Ao contrário do ovo. Se, por exemplo, você colocar um ovo para poder cozinhar na água quente, ele vai se tornar duro. Interessante. Há sofrimentos que trazem coisas boas e há sofrimentos que levam a pessoa a se tornar uma pessoa má. É por isso que eu trouxe essa ilustração da pérola e também do ovo ou da batata. Né? A batata aquecida, ela fica mole. Já o ovo aquecido, ele fica duro. Interessante. Então eu quero aprender com você hoje na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no texto que nós estamos meditando hoje, ele diz que o fato dele estar preso trouxe coisas boas. Mais ainda, eu quero também trazer para você a reflexão de que Paulo nos ensina como lidar com o sofrimento nas nossas vidas. Primeiro ponto que Paulo me chama muita atenção nesse texto: nós devemos dar menos importância às coisas ruins que nos aconteceram. Primeiro ponto, ele diz assim no versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram
Foram tantos os sofrimentos na vida do apóstolo Paulo, até mesmo depois de se converter. Se você quer saber mais, vai lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, lá ele faz uma descrição dos sofrimentos pelos quais ele passou após a sua conversão. Paulo apanhou várias vezes, Paulo 3 vezes viajou de navio e as 3 vezes o navio afundou com ele, sendo que uma ele ficou 24 horas boiando no mar. Passou fome, sede, foi humilhado. Mas interessante que aqui já na carta aos Filipenses, e ele preso, e ele dá menos importância a essas coisas que lhe aconteceram, de uma forma que ele resume tudo em as coisas que me aconteceram. Eu aprendo com isso no seguinte sentido: todos os sofrimentos que a vida te trouxe e que estão no passado, eu aprendo com Paulo que nós devemos colocar ele numa mala e colocar lá em cima do guarda-roupa e deixar em um local de difícil acesso. E não ficar abrindo essa mala o tempo todo e delineando todos os sofrimentos, tudo que te aconteceu de ruim. Toda vez que você quiser se referir a uma coisa ruim ou se lembrar delas, não, as coisas que me aconteceram. Não dê muito foco aos sofrimentos passados. Deixe eles para trás. Afinal de contas, o que ficou para trás passou e agora tem uma nova vida pela frente. É o primeiro ponto que eu aprendo com Paulo nesse momento. As coisas que me aconteceram. E agora, não só dando foco menor ao sofrimento que passou pela sua vida, e no caso passou pela vida de Paulo, mas ele vê o sofrimento com algo positivo. Afinal de contas, nós sabemos que na nossa vida tudo tem 2 lados. E até mesmo no sofrimento nós podemos olhar um lado positivo. Todos estão nesse momento sofrendo com a quarentena, preocupados não só com a saúde, não só com a vida, mas até mesmo com o aspecto financeiro, com o emprego, com o trabalho. Todas as famílias praticamente estão preocupadas com isso nesse momento, vivenciando períodos difíceis. Mas a gente pode aprender com o sofrimento. Sim, Paulo, ele viu que o fato dele estar preso foi bom para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque ele diz claramente aqui no versículo 13, olha, de maneira que as minhas cadeias, ou seja, o fato dele estar preso em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo percebeu que o fato dele estar preso estimulou os irmãos a pregarem com mais ousadia a palavra de Deus. Ou seja, ele viu um lado bom na sua prisão, no fato de estar preso e, consequentemente, passando por um sofrimento. E isso deve ser feito por nós. Ver o lado bom do sofrimento é importante, principalmente na vida do cristão e do crente. E também sobre isso, Tiago nos fala em sua primeira carta, aliás, em sua carta, a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sim, somente através do sofrimento que nós temos a nossa fé provada. Por quê? Porque se você tem fé em Deus somente quando as coisas boas estão acontecendo, que fé é essa? A nossa fé é verdadeiramente aprovada no fogo quando as coisas ruins acontecem. E se você consegue manter toda a fé, o amor a Deus, independente das coisas que estão te acontecendo, aí sim, a sua fé foi provada e, consequentemente, ela trará perseverança, ela trará firmeza no seu relacionamento com Deus. Deuteronômio capítulo 8 também nos diz, Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 8, que Ele nos permite em determinados momentos passar pela provação, passar pelo deserto, para saber o que está no nosso coração. Se é realmente fé verdadeira, um amor a Deus, independente da circunstância, ou se você ama a Deus através somente das bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas. Isso é para nós aprendermos, inclusive, então, a ver com um lado bom o sofrimento. Por isso eu quero trazer para você, nesse momento, uma palavra de esperança e uma palavra de conforto, para que você possa, então, aprender com o sofrimento e produzir pérolas, mas não produzir fel. Porque quando você produz fel, é o sofrimento que faz mal para você no momento do sofrimento e ainda te torna uma pessoa dura, seca, amarga.
insensível. E não deve ser assim. Que nós possamos fazer com que o sofrimento nos ensine e, acima de tudo, nos torne pessoas melhores, pessoas de fé, pessoas amadurecidas. Por isso, esta é a minha mensagem para você neste momento. Aprenda com este tempo em que estamos vivendo. Medite mais na palavra, busque mais uma reflexão com Deus. Eu ouvi de uma pessoa um dia desses, em que ela me disse assim, olha, esse período em que as igrejas estão fechadas, eu estou pedindo muito perdão a Deus, sabe por quê? Porque quantas vezes eu pude ir à igreja e não fui, preferi ficar em casa. Hoje não, hoje eu quero ir e não posso, porque as igrejas estão fechadas. Que seja um tempo então de reflexão, para que nós possamos aprender e ter um relacionamento mais firme e mais profundo com Deus. Amém? Esta é a minha palavra para você que me ouve nesse momento, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Fernando Ítalo.